Amigos da TV Cidade, a minha saudação, cumprimentando todos vocês. Estamos chegando, colocando no ar o programa Cidade Aberta, edição de hoje aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a nossa TV. O que é daqui você vê por aqui. E o Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta e sempre com a participação de representantes da nossa comunidade. O programa tem um apoio cultural do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Nós estamos no ar para toda a cidade de Farroupilha, na região de alcance de cobertura da NET, ainda no aplicativo TV Cidade Farroupilha e também pelas redes sociais. O programa de hoje vai tratar sobre um assunto bastante técnico, mas não é por isso que nós vamos nos furtar a tratá-lo. Foi aprovado no dia 27 de novembro, na terça-feira da semana passada, na Câmara de Vereadores, o projeto de lei 073/2018, que propõe alterações, mudanças no plano diretor da cidade. Entre as mudanças, as alterações que estão sendo propostas, está a questão da diminuição do tamanho dos lotes. Em contrapartida, por um lado, talvez para as cooperativas habitacionais favoráveis, mas alguns questionamentos no ar também. E claro que outras alterações prevendo também, por exemplo, a expansão da área urbana do município de Farroupilha em diversas regiões, em direção à região de São Marcos, a região da linha Palmeiro, também aqui no setor sul da nossa cidade. Mas nós vamos falar mais, pelo menos, sobre o assunto e também ouvir a opinião de técnicos a respeito da temática. São nossos convidados no dia de hoje, 2 engenheiros civis, o Dr. Renato Tartarotti, também o Césio Verona, que estão com a gente aqui nos nossos estúdios. Quero inicialmente cumprimentar o Tartarotti. Obrigado pela presença. Bem-vindo, Tartarotti. Obrigado, Adamati. Estamos aqui para conversar a respeito das questões que envolvem a nossa cidade, a nossa comunidade de Farroupilha, e diz respeito a todo cidadão farroupilhense, na maneira de como ele vai viver, na maneira de como ele vai se locomover, enfim, da vida do cidadão dentro da sua cidade. Com certeza. Quero cumprimentar também o engenheiro civil Césio Verona. Césio, bem-vindo mais uma vez, prazer te receber aqui na bancada, tudo bem? Tudo bem, Leandro, boa noite ao Renato também. Mais uma vez é um prazer estar aqui para falar, como diz o Renato, para a nossa comunidade e tentar esclarecer algumas situações, algumas implicações que essas alterações, algumas dessas alterações do projeto de lei 73 que foi aprovado, vão produzir na vida e na comunidade futura da cidade do município de Farroupilha. Certo. Bom, para início de conversa, depois os senhores colocam os seus pareceres, as suas opiniões também, porque são profissionais que estão trabalhando no setor já há algum tempo, então tem uma certa experiência e vivência também. Mas acho que é oportuno colocarmos inicialmente quais, principalmente, as mais importantes alterações que o projeto propôs que foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Bem, inicialmente era um projeto com vários itens, né? E até nós temos que dizer que muitos itens técnicos, realmente que deveriam ser feitas, algumas adequações que tinham que ser feitas, viáveis, e não haveria problema nenhum de fazer. Tanto é que, quando esse projeto adentrou na Câmara, nós solicitamos de que os vereadores consultassem a AFE, a Associação Farroupilhense dos Engenheiros e Arquitetos. Tá. E realmente fomos convidados e a AFE fez a sua reunião, tá? E estivemos presentes nessa reunião, eu e o Césio, representando a AFE, uma vez que o presidente da AFE, o engenheiro Eduardo Pisoni, é subsecretário. Ocupa cargo público. Cargo público, é subsecretário de Planejamento do município. Então, ele e o secretário, né, o David Argenta, foram representando o município e eu e o Césio representando a AFE. Né? Então, como eu disse, várias dessas questões a AFE analisou, muitos itens pertinentes, não havia problema nenhum.
Mas haviam duas questões básicas que a FEA se contrapunha, né? Uma delas era a questão da alteração do tamanho mínimo dos lotes urbanos. Pelos nossos planos diretores, historicamente, o lote em Farroupilha sempre teve a dimensão de 12 metros de testada por 30 de fundos, perfazendo 360 metros quadrados. 12 por 30. 12 por 30. 12 de fachada, 30 de profundidade. Um tamanho de lote adequado para que a família e o cidadão tenham uma boa qualidade de vida dentro da sua cidade. E nós sempre preconizamos que essa dimensão de lote deveria ser mantida. Tanto é que a FEA se pronunciou no sentido de que essa dimensão devia ser mantida, continuássemos com os 360. A proposta inicial do município era que o lote fosse de 300 metros quadrados, 10 por 30. E a FEA se posicionou contra, exatamente porque com 10 metros, tu não consegue fazer. Vamos supor, a casa padrão popular, normalmente ela tem 70 metros quadrados, né, Sérgio? Eles fazem o tradicional 7 por 10. Então, tu tem 7 metros de testada de casa, de residência, mais 1,5 de recuo lateral, dá 8,5. Para 10, daria mais 1,5 metro. Onde é que a pessoa iria fazer a sua garagem? Aí diz, não, mas o importante é construir a sua casa. Mas a gente sabe que a pessoa constrói a sua casa e depois ela quer crescer, ela quer evoluir, ela quer melhorar de vida, ela quer comprar um carro, ela quer poder guardar o carro no seu terreno. E não possibilita com 10 metros. Então, nós sempre fomos os defensores dos 12 metros e a gente conseguiu, conversando com os vereadores, então deixar que a medida mínima ficasse em 12 por 25. Então seria mantida a testada de 12. Diminuída um pouco a profundidade. Diminuída a profundidade, mas mantendo a testada de 12. E parece que foi isso que então foi aprovado na questão do lote, né, Sérgio? Exato. Realmente o Renato tem razão nessa questão. Por que se manter os 12, essa é a justificativa. A questão da lei, eu não cheguei a verificar se isso foi alterado do projeto de lei, porque o projeto original previa os 10 metros. Então, eu não cheguei a analisar a lei final aprovada, se preserva os 12 metros de largura ou se manteve É que os o 10 projeto metros. também recebeu emendas modificativas. Poderá ser que uma destas emendas seja exatamente nesse sentido, né? Exatamente. Porque realmente os 10 metros eles não possibilitam a construção da garagem. Até um projeto um pouquinho mais arrojado até permite, mas o padrão tradicional 7 por 10 inviabiliza que se faça o estacionamento, a construção da garagem, ou tenha acesso aos fundos do lote para aí sim se produzir uma garagem para um veículo. Essa questão do tamanho do lote era o principal ponto que a FEA estava se posicionando contrária ao projeto que veio do Executivo, Césio? Não, este era um item que a FEA achava importante manter o padrão 12 por 30 em função da qualidade de vida que essa dimensão de lote proporciona ao proprietário, à família do proprietário. Mas a principal questão realmente é a expansão demasiada do perímetro urbano da cidade de Farroupilha. E a expansão não é pequena, só para que possam ter uma relação de dimensões, essa expansão equivale a 2/3 da área urbana consolidada hoje da cidade de Farroupilha. Então, hoje a cidade de Farroupilha tem aproximadamente 16, 17 hectares de área urbana consolidada, edificada. O aumento chega próximo aos 10 hectares. 10 hectares? 10 hectares. Há um aumento, vamos dizer assim, de mais de 65% da área, da atual área sobre a atual área, é isso, né? Só corrigindo, não é hectares, é quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados. Tá. Então, é um aumento de 2/3 da área atual existente. Isso é muito para uma cidade. E o que se pensou quando se fez a alteração do plano diretor de 2008? Que se colocasse os limites
definidos para a expansão urbana. No plano diretor antigo, como é que funcionava a expansão urbana? A partir de 1.000 metros da área urbana, poderia-se fazer novos loteamentos. Isso era um processo meio que geométrico de expansão urbana, criando núcleos isolados. O plano diretor de 2008 pensou da seguinte forma: vamos estabelecer limites fixos, demarcando a área urbana, o perímetro urbano. Para quê? Para que se tenha um crescimento harmônico da cidade, para que se utilize a infraestrutura existente de malha viária, de energia elétrica, de abastecimento de água, de coleta de esgoto, saúde, fluvial, transporte urbano. Transporte urbano. Essa questão do transporte urbano, ela é interessante porque como é que se calcula a tarifa de transporte urbano? É número de pessoas transportadas e o trecho percorrido e os gastos que advêm de todo esse trecho percorrido. Então, quanto mais se percorre o perímetro urbano, quanto mais se amplia, mais se vai ter um percurso de ônibus. Isso vai gerar o quê? Um aumento na tarifa. O cidadão vai pagar. A expansão, ela chega a quase 7 quilômetros do ponto, nós medimos do ponto da prefeitura municipal. Só para ter ideia, o salão do 1º de maio, em comparação à prefeitura, são 2 quilômetros. A expansão que foi feita, ela, partindo da prefeitura, ela é de quase 7 quilômetros em linha reta. Em linha reta. Em linha reta. Então, a expansão é muito grande. O transporte coletivo ele vai ter um impacto muito grande no futuro, quando esses núcleos forem, essas partes de cooperativas, por exemplo, se instalarem. Por que eu citei agora as cooperativas? Essa expansão, pelo que se pôde depreender, é para atender a compra de áreas fora do perímetro urbano estabelecido legalmente, para a implantação de cooperativas habitacionais. O que eu penso a respeito disso? Que quando alguém adquire uma propriedade com uma finalidade específica, ou seja, comprar uma área de terras para a implantação de uma cooperativa habitacional ou de uma indústria, essa área ela tem que estar dentro do perímetro urbano. E é assim que nós, profissionais, orientamos quem nos consulta para a compra de áreas para finalidades específicas. Isso não foi feito e parece que foi até orientado a se comprar em determinada região, fora do perímetro urbano. Compra antes, depois a gente legaliza. Exatamente. Então, esse é o grande problema que originou essa expansão. As compras foram feitas em áreas fora do perímetro urbano, ou seja, áreas que não eram passíveis de urbanização. E a partir disso se cria o problema. Então, qual é que é a solução? Expandir o perímetro urbano. Bom, aí nós temos que analisar o seguinte: quais as consequências para o município dessa expansão do perímetro urbano? Novamente, estamos estimulando o quê? O crescimento desordenado da área urbana do município. Em vez de preencher os vazios que nós temos, aproveitar ao máximo a infraestrutura que se tem, nós estamos criando núcleos isolados. Isso vai ter problema de transporte, já citado, problema de abastecimento de água, problema de energia elétrica, saneamento básico, a questão do saneamento, a questão de escola, posto de saúde. Exatamente. Tudo isso. Toda essa estrutura que o cidadão necessita. Bom, eu preciso fazer o nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta falando mais sobre a temática aqui no programa Cidade Aberta. Fiquem ligados, a gente se encontra já já.
Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. O Dr. Gelso Bregolin tem seu consultório no centro de Farroupilha e dispõe do atendimento de diversas áreas da odontologia, entre elas a periodontia, que é a especialidade odontológica responsável pela prevenção e o tratamento das doenças que acometem os tecidos de sustentação e proteção dos dentes, ou seja, tratamento da gengiva e do osso. A periodontista é a profissional que previne e trata as doenças de gengiva e osso bucal, as gengivites e periodontites. A gengivite é uma inflamação da gengiva que ocasiona mau hálito e sangramento se for não tratada. Pode evoluir para uma periodontite, que é uma inflamação do osso e que pode levar ao amolecimento dos dentes até a sua perda. Consultas regulares com a periodontista são importantes para a prevenção dessas doenças bucais. Além disso, o dentista periodontista trabalha com a estética gengival através de plásticas gengivais que podem aumentar ou diminuir o volume gengival. Bob's Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. O programa Cidade Aberta já está de volta aqui pela nossa TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET, a nossa TV, o que é daqui, você vê por aqui. No ar com o apoio cultural do Hard Rock Café Gramado, a marca que vai revolucionar o turismo brasileiro. Você que vai a Gramado e que já foi e ainda não foi no Hard Rock Café Gramado, cuidado então, na próxima passagem obrigatória, porque realmente é de encantar. O programa de hoje conta com a presença aqui nos estúdios de dois engenheiros civis, o Dr. Renato Tartarotti e também o Césio Verona, em discussão um pouco, a gente não vai tratar todas as alterações do plano do projeto de lei 073/2018, que foi aprovado recentemente por unanimidade pela Câmara de Vereadores. Acho que é oportuno colocar, Césio, eu fiquei com dúvida também ao término do segmento passado do programa, você fala nesta expansão da área urbana em 2/3, se tomando como referência a atual área urbana de Farroupilha. Para onde Farroupilha vai crescer? Bom, esse projeto ele agregou uma área urbana na direção aqui de Caravaggio e São Marcos. Ela se expande além do núcleo urbano de São Marcos, um pouco adiante. Pelo lado, então, nós tínhamos um limite definido aqui pela linha Alencastro. Então, desse limite que já estava definido, ele segue integralmente até passando São Marcos. E Caravaggio, o lado esquerdo de Caravaggio, desce
caminhos de pedra, a estrada que foi Sim. pavimentada, e segue à direita onde era o moinho Risso, segue à direita e contorna aquela estrada e sai depois da Golden Sucos, certo. adiante, que tem Por isso que acesso passa um ali. pouco a Vila de São Marcos. Exatamente. Tá? Então, uma área muito grande. No lado da linha Palmeiro, também uma área de 3 km quadrados, aproximadamente, que passa a barragem da Corsã, Da Julieta. isso, e além de passar a barragem aí, ela é lindeira a uma pedreira, que é a pedreira de extração lá da Toniolo Busnello, Tá. que futuramente vai ter um inconveniente, nós vamos ter área urbana ao lado de uma pedreira. Isso não é nada agradável para quem vai morar nesse perímetro urbano. Utilizações conflitantes, né? Vamos ter problemas aí. E no setor sul também temos expansão? No setor sul é uma expansão muito pequena, mas lindeira ao perímetro urbano. Então essa expansão ela não chega a criar problemas, porque ela é muito pequena e é lindeira aqui nos dois lados da expansão já era lindeira. Então não chega a Que é na criar direção da linha Machadinho, é isso? Isso, exatamente. Linha Machadinho. É. A partir Em da linha direção ao Ili, Salto Ventura. linha Machadinho, é isso? Não, mas é muito próxima aqui a... Muito próximo. Ela é bem próxima. Tá. Não... O maior problema é o setor norte, então, né? Sim, o maior problema é o setor norte. O que nós queremos colocar? Duas coisas. Eu quero pessoalmente colocar duas coisas. Nós somos contrários a cooperativas habitacionais? É evidente que não. Eu faço trabalhos para cooperativas habitacionais. Nós, como profissionais da área, temos a obrigação de informar e de nos posicionar a respeito do que é melhor para o município. Simplesmente isso. A compra da propriedade através das cooperativas é legítima, é um direito que tem, mas deveria ter sido feito dentro do perímetro que era permitida essa aquisição de áreas. Eu tive o caso de uma cooperativa habitacional que me solicitou um parecer técnico a respeito de uma área de 60 hectares, uma área muito bonita, uma área que era de valor econômico até favorável à aquisição, mas que estava fora do perímetro urbano. Qual foi o parecer? Não podia ser diferente de dizer está fora do perímetro urbano, não pode ser adquirida porque não pode ser urbanizada. Então, essa é a orientação que deveria ter sido dada a essas cooperativas habitacionais. E aí informar também que existe muita área a ser adquirida dentro do perímetro urbano. Não havia essa necessidade de se aumentar para atender a essa necessidade. Agora vamos ver as implicações que vão acontecer com os que hoje exercem atividade agrícola nessas áreas. O que vai acontecer? Se o agricultor quiser construir um pavilhão destinado à atividade agrícola, ele vai poder construir? Não. Não vai poder construir porque a atividade agrícola em perímetro urbano não é permitida, ela é vedada. Se ele quiser regularizar, eu estou com uma dificuldade de regularização de uma edificação que foi inclusive notificada pelo município de atividade rural na linha Palmeiro. Ele não pode exercer essa atividade dentro do perímetro urbano. O que vai acontecer com todas essas propriedades que estão dentro desse perímetro urbano que sofreu essa expansão? Nós temos diversas atividades, inclusive de aviários. Produção avícola. Produção avícola. O que acontece com isso? Não, inclusive, né, Césio, a partir desse momento, essas áreas vão se tornar glebas urbanas. Receberão fatura, carnê do IPTU. O proprietário vai ter que ir ao município, ir à prefeitura, provar que é agricultor, que está exercendo atividade agrícola para não pagar IPTU. E tem que se enquadrar na legislação, senão ele vai pagar IPTU, porque ele vai ser uma gleba urbana, ele não vai ser mais uma área rural. Sim. Então, o impacto é grande. É grande. Mas como o Césio falou, o problema maior que a gente vê... Eu queria te questionar... essa questão da desuniforme da localização dessas cooperativas nessa área toda, né? Uma falta de planejamento total.
Né? Isso não vai ser bom, não só para o município, não vai ser bom para a própria cooperativa. É isso que eles têm que estar cientes. Exatamente. Sim, sim. Eu queria questionar o engenheiro Renato Tartarotti também, porque a gente sabe da complexidade do plano diretor. Eu lembro em 2008, quando foi atualizado, foi feito o plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental, quantos estudos, quantas reuniões, quantas movimentações. Hoje o plano diretor, ele não é uma questão completamente engessada, pode ser trabalhada, pode ser ajustada, mas as dúvidas, vamos mudar isso porque me interessa, porque eu preciso. O poder público pode mudar por decisão única, a Câmara de Vereadores aprovando está legal, tem audiências públicas que são necessárias, a comunidade se manifesta, tudo isso está dentro desse escopo, Tartarotti? É bom que a comunidade saiba, né, e até na época, quando a gente elaborou o novo plano diretor, em cima do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei federal, lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, tá? Promulgada pelo presidente, então, Fernando Henrique Cardoso. E ela cria diretrizes para o planejamento urbano das cidades, tá? E o Estatuto da Cidade, ele criou algumas normas, e entre delas o que eu vou ler aqui. No seu artigo 40, parágrafo 4, diz o seguinte: no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão, e tem a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e das associações representativas dos vários segmentos da comunidade. E tem 2, a publicação quanto aos documentos e informações produzidas. E tem 3, o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidas. Quer dizer, a lei federal diz que toda essa articulação, tanto na criação do plano diretor, como na sua gestão, ou quando tu está mudando alguma coisa do plano, isso é gerenciamento do plano, tem que haver a participação da comunidade. Ela tem que ser consultada. Aí nós entramos para o plano diretor do município. Que o plano diretor tem que se reportar ao Estatuto da Cidade. Ele está alinhado. Tem que estar alinhado. O nosso estava, de 2008, estava alinhado como esse está. O plano diretor de 2016, ele cita no seu capítulo 2º dos princípios e objetivos, artigo 4º, o item 8º, participação da população nos processos de decisão, planejamento e gestão da cidade. Depois, no artigo 5º, ele diz o seguinte, que entre os objetivos do plano diretor está otimizar a ocupação urbana, evitando a dispersão urbana e adensando as áreas urbanas consolidadas e sua infraestrutura. Isso quer dizer, ocupando os vazios urbanos. Isso é lei. Crescimento ordenado. Ordenado. É lei. E diz mais o seguinte, no seu item 6º, compatibilizar a ocupação do território, as necessidades de deslocamento de pessoas e cargas dentro dos princípios de uma mobilidade urbana sustentável. Onde é que nós temos um planejamento nesse aumento de perímetro urbano? Onde é que nós temos a preservação dos princípios sustentáveis de mobilidade e crescimento? Nenhum. Então, não foram observadas as normas legais. A lei foi para a Câmara, diretamente do Executivo para os vereadores. Nós, como entidade, a FEA como entidade, orientou os vereadores, nós salientamos, alertamos, falta audiência pública, falta o Conselho se manifestar, que dê a comunidade para opinar. Então, quando nós estávamos na prefeitura, quando nós saímos, nós fomos cobrados. Nós tivemos que apresentar atas de todas as audiências públicas e todas as modificações que nós fizemos, né, Sérgio, do plano diretor, todas foram precedidas de reunião do Conselho e reunião e audiência pública, com as respectivas atas.
não se viu isso. Então, onde está a parte legal disso aí? É isso que a gente vê a inconsistência da coisa. É a pergunta que fica. Bom, eu quero colocar a palavra final à disposição dos senhores, 1 minuto para cada um. Césio, inicio com você. Algo mais de forma breve que você gostaria de ressaltar sobre esse projeto 073-2018? Eu queria colocar só a posição da entidade. Nós zelamos sempre pelo bem da comunidade. A nossa atividade técnica, ela nos conduz a isso. Nós temos uma obrigação ética e de formação de colocar à população o que é o melhor para a comunidade. Sempre partindo sempre desse princípio. E é isso que nós estamos fazendo. E é isso que a população tem que entender. O quanto essas alterações vão afetar no futuro a vida da comunidade farroupilhense, do município como um todo. Vai ter impactos. Vai ter certo. impacto. É certo. Exatamente. E como que esses proprietários de todas essas áreas aí, desses 11 quilômetros quadrados de expansão, foram consultados a respeito disso, sabiam dessa alteração? Tinham interesse nisso? E o Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares se posicionou? Foi consultado? Perguntas que ficam. Sabe das implicações que terá sobre todos esses trabalhadores? Porque pode ter um efeito muito grande em cima da própria atividade agrícola do município. Pode ter. Exatamente. Doutor Renato. Bom, eu queria agradecer, Damate, a oportunidade de a gente estar aqui novamente conversando com o cidadão farroupilhense. E, como disse o Césio, nós estamos aqui trazendo a nossa posição de técnicos, de alguém, tanto eu como o Césio, que teve já experiências, né, no executivo, trabalhando nessa área de planejamento, e eu acho que nós temos obrigação de levantar essas questões, de mostrar para o cidadão o que está acontecendo, porque é o futuro da cidade que está em jogo. Futuramente nós vamos ter consequências aí que a gente não sabe quais são. Quem vai ser o responsável por isso? Aí as gerações futuras vão questionar, vem cá, mas as pessoas que tinham a responsabilidade de gerir o município, os técnicos daquela época não viram que isso aqui ia dar problema? Então, essa é a nossa posição. Nós estamos aqui para alertar, porque eu acho que nós sempre respeitamos as diretrizes legais. E eu acho que não está sendo observado isso agora. E a comunidade não está sendo ouvida. Perfeito. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado, Renato Tartarotti. Obrigado também ao Césio Verona, engenheiros civis que integram também a AFE, Associação Farroupilhense de Engenheiros e Arquitetos. O assunto é complexo. O projeto de lei 073/2018, votado por unanimidade pelos vereadores na última semana do mês de novembro. E agora o projeto aguarda a sanção do prefeito municipal, promovendo alterações, então, dentro do plano diretor do município, mexendo na configuração, principalmente no tamanho dos lotes e expandindo significativamente a área urbana do município de Farroupilha, sobretudo tomando proporções grandes no setor norte do nosso município. Ficamos por aqui com o programa de hoje. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até o nosso próximo Cidade Aberta aqui na TV Cidade, a TV de Farroupilha.